Sim. Bom, então estou gravando a partir de agora para ficar depois disponível para vocês lá naquela... Vai ter um linkzinho do YouTube, né? Que nem a gente já postou outros. Vou também agora fazer um share da tela. Vocês estão vendo, não estão? Conseguem ver? Sim. Ah, Sim, sim. Sim, dá para ver. tá ótimo. Então, pessoal, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a origem do HIV, a taxonomia, filogenia, o que é o vírus, o que é o genoma e o que é o ciclo de replicação do HIV. A gente precisa muito acabar com uma forma de falar HIV, né? Principalmente essa forma que cai na mídia, né? O vírus HIV. HIV é vírus, né? Então, assim, eu queria muito que a gente não deixasse isso acontecer, tá? Então, vamos falar do HIV e não do vírus HIV. O HIV, então, como qualquer vírus, ele possui um envoltório proteico, né, que protege o genoma dele, né? Esse envoltório está basicamente ali para proteger o material genético do vírus. Como eu estou numa tela agora compartilhada, se alguém tiver para entrar e tiver dificuldade, alguém me manda um zap, por favor, porque eu não sei se vai aparecer aqui para mim. Esse capsídeo pode ou não ter um envelope. Na realidade, ele tem. O capsídeo é como se fosse a parede do nosso núcleo, da nossa célula, por exemplo, né? E, eventualmente, esse capsídeo pode ter um envelope maior. Esse envelope ele tem a ver com o próprio hospedeiro, ele tem parte do hospedeiro. Então, assim, vírus pode ser DNA e pode ser RNA. Existem, no HIV, no nosso caso, né, o HIV é um vírus RNA. Existe vírus de DNA com fita dupla, fita simples, RNA de fita dupla, fita simples também. São obrigatoriamente intracelulares. São parasitas intracelulares. Multiplicam-se dentro de células vivas usando o maquinário da síntese das células. Quer dizer, o vírus ele não existe se ele não puder usar esse maquinário. Ele não produz energia, ele não tem energia própria, ele não se reproduz de forma alguma se ele não puder usar a célula hospedeira. Ele não tem metabolismo nenhum. Tudo vem da célula hospedeira. Isso é muito importante para a gente entender, eventualmente, também por que a gente não consegue curar o HIV. Né? Nesse momento, a gente não tem ainda uma cura definitiva. Isso tem a ver exatamente com esses mecanismos vamos dizer assim, de estar vivo de vírus, de modo geral. Aqui eu coloquei para vocês, para terem uma ideia de tamanho, né? Só para a gente ter uma ideia do tamanho, o HIV tem cerca de 150 nanômetros. Compara com uma hemácia, compara com uma bactéria, Escherichia coli, tá? um fagossoma e outras formas de vírus, né? Quando a gente compara, você vê que é uma coisa muito pequenininha. A Mariana querendo entrar, admitir. A estrutura desses vírus, deixa eu tentar aqui, eu voltar uma. A estrutura desses vírus, tá? Quando estão inteiras, nós chamamos de vírion. Né? É a partícula viral completa. Então, são termos que a gente precisa ir se acostumando. Né? O vírion é um vírus propriamente dito. Tá? E ele serve de transmissão
de um hospedeiro para outro. Se nós considerarmos que, para acontecer a transmissão, nós vamos colocar o material genético do vírus num novo hospedeiro. Para que isso ocorra, esse material genético, esse RNA ou esse DNA, ele tem que estar envolvido numa partícula completa, que é o capsídeo com esse material genético dentro. Existem vírus de várias formas geométricas, helicoidal, poliédrico, icosaédrico, cilíndrico. Eles podem ser, de modo geral, classificados em dois grandes grupos, tá? Envelopados e não envelopados. Isso é só didático, né? Vírus com envelope, vírus sem envelope. No grupo dos vírus envelopados, o capsídeo é coberto por um envelope esse envelope ele acontece quando o vírus é exoxizado, quando ele sai da célula. Para sair da célula hospedeira, para contaminar uma nova célula hospedeira, ele leva um pedaço dessa célula hospedeira. O HIV faz isso, a gente vai ver isso mais na frente, num detalhe. Dessa maneira, então, o envelope é formado por uma porção da membrana citoplasmática da célula hospedeira. Esse é um material que, inclusive, ajuda a dificultar as defesas do próprio hospedeiro. Porque, na realidade, às vezes, o vírus está protegido por células, por uma estrutura semelhante à célula que ele parasitou. No grupo dos não envelopados, o capsídeo se encontra envolvido pelo envelope. Não, isso está errado. No grupo dos não envelopados, eles não têm um envelope. Né? Tá certo. E por isso a gente chama de vírus nu. Também isso é didático. Vocês podem ouvir isso. Vírus nu quer dizer vírus que não tem envelope. Tá? São só terminologia. Aqui um exemplo de vírus envelopado, que é o vírus da gripe, influenza, né? E aqui exemplo de outros vírus que não são envelopados. Você vê que nesse adenovírus, o capsídeo, são essas bolinhas maiores, elas não têm um invólucro. Aqui você vê que você tem o material genético, o capsídeo está aqui dentro e tem um invólucro, que é o envelope. O HIV é um retrovírus. Todo mundo já ouviu isso 20.000 vezes, né? O HIV é um retrovírus. Agora, o que quer dizer ser retrovírus? Primeiro, ele tem envelope. Segundo, ele tem duas fitas idênticas de RNA. Possuem enzima transcriptase reversa, e essa é a chave de ser um retrovírus. Tá? A chave para que a gente possa chamar um vírus de retrovírus é ele possuir essa enzima transcriptase reversa. É a que vai transcrever, né, o RNA para DNA, para que esse DNA, que no caso viram o que a gente chama de provírus, consiga adentrar o material genético do caso do ser humano, por exemplo. Né? Então, essa é a grande chave do que é retrovírus. É um grande grupo de vírus encontrados em todos os vertebrados. Tem retrovírus para todos os vertebrados. E tem retrovírus, pessoal, incorporado no nosso genoma. O genoma humano possui retrovírus do passado, que foram incorporados ao código genético humano. Tá? Existem estudos mostrando isso. Tá? O ciclo de vida único é aquele ciclo reverso, né, em que você transforma RNA para DNA. Essa integração do DNA proviral no genoma do hospedeiro permite, então, estabelecer uma infecção persistente, isso acontece conosco, com HIV, né, e sua transmissão se dá através de linha germinativa, porque ele continua germinando. Na hora em que o HIV coloca o seu material genético, o seu pró-DNA,
no DNA humano, aquele DNA humano fica fazendo novos vírus, produzindo novos vírus, sem parar, sem parar, né? Isso nós vamos ver um pouquinho na frente um desenho de onde a gente pode atacar o vírus em relação a essa forma dele infectar a célula. Aqui alguns exemplos de retrovírus, tá? Aqui no A, tem aqui descrito bonitinho, que depois vocês podem parar o vídeo para olhar, mas o alfa-retrovírus, tá? Que é da leucocitose de ave. Nós temos o beta-retrovírus, que dá tumor em ratos, né? Em camundongos, desculpa. Aqui nesse C, nós temos o gama-retrovírus, que é da leucemia murina. O D, nós temos o delta-retrovírus, que é da leucemia bovina. No E, nós temos aqui um lentivírus, que é o nosso HIV. O HIV faz parte dessa família lentivírus, né? E, por último, aqui, o que dá o vírus espuma, né, do símio, que é o espumavírus. Só para ter uma ideia de tamanho, comparação, mais ou menos, como é que a gente vê. Tem fotos que mostram direitinho o desenho do HIV, como a gente, na microscopia eletrônica, como a gente caracteriza ele do ponto de vista didático, né? Aqui é uma análise filogenética. Nós vamos falar de filogenia depois com mais calma também, que eu preciso que vocês entendam o que é isso aqui, né? Isso aqui é uma árvore filogenética que não está enraizada. Esses termos, eu espero que vocês possam depois tê-los com mais facilidade. Essa é uma árvore ou um cladograma, que você pode chamar também, mas ela não tem raiz. Eu vou depois mostrar uma árvore com raiz, tá? Para ver as relações do lentivírus, onde está o HIV, com o espumavírus, para ver com o deltavírus, onde temos o HTLV1 e V2, tá? Para vocês verem que eles são aparentados, né? Mas eles caem em pedaços diferentes de uma árvore filogenética. Esse gênero, lentivírus, eu falei família, mas é gênero, tá? São retrovírus complexos, bastante complexos. Eles têm genes regulatórios e acessórios, tá? Isso é interessante porque isso ajudou muito a medicina a evoluir, né? Quando a gente passou a entender melhor esse gene do HIV, ficou mais fácil entender outros vírus, inclusive facilitou o desenvolvimento rápido de vacinas para Covid-19. Tá? Eles causam doença latente ou em atividade. Isso aqui, pessoal, é um ponto crucial para a gente entender a questão da não cura, né? Porque para eu conseguir matar esse vírus, para que eu consiga destruí-lo, eu preciso que ele esteja em atividade, duplicando, multiplicando. Eu consigo atacá-lo quando ele tenta multiplicar. Mas quando ele está guardadinho, latente, né, ele está lá incorporado no gene humano, em algumas células, e não está duplicando, eu não consigo ir lá e destruí-lo. Então, assim, vocês vão ver que muito das teorias e muito das propostas de cura de HIV tem a ver com acordar esse vírus que está latente, né? Fazer com que ele entre em atividade e você destrua aquela célula em que ele está latente, tá? Lembrando que essas células são as que a gente chama de santuários. E nem sempre você consegue destruir células de santuário, porque você destrói o hospedeiro também. Então, a gente tem que tentar achar alguma coisa que vá além, né? Não basta só ir lá e destruir a célula que tem o vírus latente.
A gente tem que conseguir tirá-lo da latência e tirá-lo de dentro da célula, o que torna a coisa um pouco mais complicada. Eles infectam células que não estão se multiplicando. Isso é interessante, né? Muitos vírus precisam, para incorporar o seu gene numa célula, que essa célula esteja se multiplicando. Na hora da multiplicação celular, na hora da divisão celular, ele vai ali e incorpora o seu genoma. Tá? O lentivírus não precisa disso. Ele constrói um DNA a partir do RNA, e esse provírus, esse DNA que veio do vírus, consegue entrar dentro do núcleo da célula e incorporar-se ao DNA dessa célula. Tá? A integrase faz essa transição, essa enzima consegue fazer com que o DNA entre dentro do núcleo, tá? Mantendo, então, uma infecção persistente. Observem que nada disso que eu estou falando aqui parece tudo muito óbvio hoje, né? Mas não era óbvio lá atrás, nos anos 80, no início dos anos 90. Né? O HIV foi descrito em 83, mas assim, não foi foi uma corrida, né? Uma corrida de obstáculos, uma corrida em que, entre você ter a descrição dos primeiros casos, em 81, e a definição do agente causal, em 83, levou muito pouco tempo, 2 anos. Tá? Hoje, a gente faz isso muito mais rápido, né? Porque hoje esses métodos moleculares facilitam muito isso. Né? À época não tinha esses métodos. Esses métodos foram desenvolvidos, inclusive, por conta da epidemia de HIV no mundo inteiro. Só para a gente ter uma ideia aqui, não sei se vocês vão conseguir ver bem, o HIV, aqui, esse aqui dá para ver bem, ele tem uma espécie de cilindro aqui dentro. Tá? Ele é um core em formato de cone ou de cilindro, diferente do HTLV, o deltavírus, que você não vê isso, você vê ele fragmentado. Isso aqui é um paciente co-infectado com HIV e HTLV. Tá? E falando, então, da replicação viral, é bom a gente entender para poder entender como que eu posso tratar. Né? Eu vou mostrar esse quadro aqui em pedaços para vocês perceberem os detalhes. Tá? Mas, assim, perguntem se tiverem dúvida, por favor. Tá bom? Aqui, vamos voltar aqui só um pouquinho para a gente dar uma passada geral. O vírus circulando, esse vírus entrou no indivíduo por algum motivo. Esse vírus, normalmente, ele é apresentado por uma célula apresentadora, né? As células dendríticas, principalmente. Esse vírus, ele, então, vai encostar na membrana da célula através de um receptor. Né? O HIV adora o receptor CD4, tá? Ele gosta desse receptor. Lembrando que receptor CD4, eu não sei se todos estão familiarizados com essa terminologia, CD quer dizer cluster disease, né? São anticorpos que foram monoclonais desenvolvidos para tentar identificar células, identificar as vários receptores celulares. Isso foi motivo de prêmio Nobel no início dos anos 80, tá? Em que o indivíduo ele simplesmente fundiu uma célula de mieloma, né, que é uma célula que produz anticorpo indefinidamente, com uma célula a qual ele queria produzir aquele anticorpo. Né? Ele botou lá em cultura e conseguiu fazer com que esse mieloma produzisse aquele anticorpo indefinidamente, em cultura. A partir daí, começaram-se esses estudos de CDs, né? Para poder tentar, com isso, você identificar os vários correceptores, colocando em cultura e marcando esses
esses anticorpos com fluoresceína, com algum marcador que você pudesse ver e identificar, né? Então, aqui, no nosso caso, o CD4 é o receptor em que o vírus gosta de se ligar e, normalmente, ele necessita... acho que a Águida, não sei se ela está tentando entrar, não vai conseguir, não tem problema. Pessoal, depois é só falar. Quem não consegue entrar por algum motivo, ou tem alguma dificuldade, não pode aparecer, não tem problema. Assiste a aula depois, quando puder, ou pesquisa um pouco o assunto na internet, lê um bom artigo, não tem problema. A ideia aqui não é obrigatório ficar aqui, de fato, assistindo a aula, porque existem outras formas da gente aprender isso, tá? Continuando, então, depois que a célula entra, ele tem que colocar o RNA se transformar, desculpe, em DNA viral, provírus, integrar na célula, produzir mais vírus e depois brotar. Nós vamos olhar no passo a passo, tá? Aqui, nós vamos ver que uma estrutura maior, chamada GP160, que é a combinação da GP glicoproteína 120 com a glicoproteína 41, não sei por que é 160, mas é 160, ele encosta na célula. Quando encosta, ela ativa, se parte em dois, né? A GP120 e a GP41. Essa entrada é feita basicamente pela GP120, que se acopla ao correceptor, tá? Desculpa, ao receptor CD4 e ao correceptor CCR5 preferencialmente. Então, preferencialmente. Quem não consegue produzir, quem tem uma deficiência genética e não consegue produzir esse correceptor, não pega HIV, não se infecta com HIV. Sempre é motivo de muitos estudos, porque os tais doentes que se curaram acidentalmente com transplante de medula, o primeiro, que foi acidental, ele recebeu a medula de um indivíduo que não tinha esse correceptor. Então, ele passou a não ter como o vírus se fixar. Aí, a GP41, então, abre, a GP120 acoplou, esse material que está aqui vai entrar na célula. E entra. Entrou esse material, em que você tem o RNA, né? Está aqui, a fita dupla, e você tem os genes, outras enzimas acopladas, tá? Uma delas, a transcriptase reversa, que transcreve como se fosse um fechecler, né? Ele transcreve de RNA para DNA. Tá? Monta aqui o DNA viral, tá? Através da integrase, que é uma outra proteína, faz entrar, aqui já é a parte do núcleo celular, ele consegue entrar, fazer a integração a posteriori com o genoma humano. Tá? Depois que ocorre a integração e você tem um provírus pronto, né, construído, bonitinho, esse provírus começa a fazer o RNA mensageiro, aí é como se fosse um maquinário da formação de proteína. Tá? Ele transcreve, faz a tradução, vamos dizer assim, translação não é bem o termo, a tradução desse DNA, desse RNA mensageiro para, de novo, um RNA. A protease monta o vírus, cliva o vírus e faz a montagem, e depois que essa montagem é feita, a clivagem parte em pequenos pedaços, você vê que o vírus começa a se agrupar na membrana celular, né? Faz o envelopamento, tá, na membrana celular e brota. Maturação, brotamento. Né? Ao longo desses slides, a gente pôde ver
eu vou voltar aqui só para a gente rever alguns conceitos, que aqui eu posso usar uma medicação. Eu ainda posso usar uma medicação aqui, né? Eu tenho os inibidores de fusão, que podem entrar aqui, tá? E eu tenho também aqui os inibidores de correceptor, no caso Maraviroc, é uma das drogas que ainda se usa. A enfuvirtida se usa muito pouco agora. Eu sinceramente, acho que nem se usa mais, tá? Porque ela existe. Mas o inibidor de fusão hoje perde muito em qualidade para outras drogas muito mais eficazes. Então, você teria como bloquear o vírus na entrada com duas drogas, inibidor de fusão e Maraviroc, que é um inibidor do correceptor. Tá? Você pode usar uma droga antitranscriptase reversa. A gente tem um monte, a ZT, a lamivudina, tem um monte delas. Tá? Nós temos hoje os inibidores de integrase, dolutegravir e raltegravir, tem outros em experimentação. Nós vamos tocar nessas drogas em uma próxima aula. Tá? E nós temos os inibidores de protease, que mudaram completamente a história do HIV em 1996. A entrada dos inibidores de protease em 96 mudou a cara do HIV, da AIDS, né? De certo modo, acabou com a AIDS. A gente passou a não ver mais aqueles casos drásticos de HIV. Quer dizer, ainda vê muito, né? Mas não com a frequência que a gente via no passado. Então, essa é uma droga extremamente importante, esse grupo de drogas. Tá? O genoma, ele é interessante porque você vê que ele está salpicado dentro do core, né? Está aqui dentro. Então, você tem, se você olhar direitinho, o capsídeo, aqui dentro você tem o material genético, aqui você tem o envelope, aqui por fora. Tá? As glicoproteínas de superfície são aquelas em que acoplam nas células CD4, principalmente. Tá? O código, o gene dele, está aqui descrito. Tá? Ele começa num 5L, ele começa numa ponta e vai até a outra. Tem cerca de 10.000, quase 10.000 quilobases. Tá? Então, assim, é um genoma relativamente curto, não é tão grande assim. Tá? E você tem as várias etapas, o GAG, que produz as proteínas P17, P24, P7, P6, a POL, que produz o P11, P66. Eu vou explicar o que significa isso daqui a pouco. Tá? E nós temos o ENVI, que tem o GP120 e o GP41. Eles formam essas glicoproteínas de superfície, né? Que são glicoproteínas utilizadas no diagnóstico. Por isso que eu estou tocando nisso, né? A gente sabe que essas glicoproteínas, tá? Elas nos dão as bandas do imunoblote. Quando a gente pede um exame imunoblote, Western blot, a gente está analisando exatamente essas bandas, essas proteínas todas que estão na superfície, que estão linkadas a esses genes. Tá? Observa aqui, esse aqui é um vírus real, desenhozinho muito bonitinho aqui no core, tá? Como se fosse um cilindro. E eu vou sair para a gente conversar um pouquinho. Assim, essa é a ideia. Eu não sei se já parou, né? Parou. Eu queria que eu ficasse sem ver vocês. Bom, pessoal, quem puder, que tiver em condições, abre câmera, abre som, por favor. Tá? Só para a gente bater um papo rápido sobre isso. Na realidade, eu tenho material sobre essas aulas e pretendo disponibilizá-los para vocês. Tá? Eu vou criar, eu não sei nem se eu já fiz isso, mas dentro do meu Drive,
vou compartilhar algumas coisas com vocês. Tá? Aí eu vou botar no WhatsApp, que do WhatsApp vocês clicam lá e entrem para compartilhar. Eu sou meio burro com essas coisas, tenho que aprender primeiro para depois fazer direito. Tá? Então, assim, eu finalmente estou conhecendo aqui o Ambo. Tudo bem, Ambo? Prazer. Tranquilo. Então, assim, pessoal, a gente... O Loren, você já teve o primeiro encontro com o seu orientador, né? O Alan? Tá. Tá. Eu vou ajudar vocês. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Então, assim, essa ideia, pessoal, eu sei que a maioria não faz parte, a maioria não está envolvido com HIV nesse nível. Tá? Então, eu sei que pode haver muita dificuldade para entender algumas coisas. Tá? Não é escopo desse curso, não é escopo desse programa de mestrado que as pessoas saibam essas determinadas filigranas. Não é isso que a gente quer. A gente quer que que as pessoas tenham uma ideia geral do que é o HIV, do que foi, do que está sendo e para onde a gente pode caminhar. E que vocês possam usar isso na prática diária de cada um. Né? Então, isso aqui é um mestrado profissional. Então, assim, é importante, muito importante isso. Muito do que eu mostrei para vocês, eu não coloquei referências, né? Mas a gente tem muitas referências. Esses estudos foram, para chegar nesse nível, teve muito estudo publicado na Science, na Nature, no New England. São estudos, às vezes, pesados de entender, porque lidam com biologia molecular, vai lá na filigrana. Tá? Eu vou passar ainda alguns conceitos para vocês na próxima aula. Eu não quero fazer aula longa, porque eu acho que para fazer online fica desgastante demais. Mas vocês usem o grupo para tirar dúvida, não tem problema de me perguntar. Se precisar de algum material, eu vou ajudar. Tá? Conforme eu combinei com vocês, a ideia é ajudar. Tá? Todos que tenham... Outra coisa importante, eu não sei se já começou o curso de metodologia. Eu acho que já, né? Não sei se... Começou. Já começou. É muito importante, pessoal, que vocês aprendam a fazer banco de dados. Quem vai trabalhar com banco de dados tem que saber fazer banco de dados. Tá? Então, assim, perturbe o professor. Tá? Perturbe. Faz ele ensinar. Faz ele ajudar. Porque banco de dados mal construído é igual a problemas sérios com estatística. Então, vamos tentar evitar esses problemas. Tá bom? Perguntas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alessandra, você que pergunta tudo. Oi, professor, boa noite. Está trabalhando, não? Não, estou em casa, professor. Então, Então, eu anotei várias coisas aqui importantes, consegui entender a correlação, porque algumas pessoas o vírus não fixa, né? Então, quais são essas enzimas, quais são esses receptores? Eu anotei aqui que é o CCR5 ou CXCR4. Na Eu achei realidade, quem tem ausência, É. as pessoas que têm ausência desses correceptores é que não pegam. O que acontece? Então, Todo paciente HIV positivo no início costuma ter CCR5, mas com o tempo eles tendem a trocar para CXCR4. E o CXCR4 é um correceptor em que o Maraviroc, por exemplo, não funciona. Entendi. Perfeito, professor, porque a gente sabe que algumas pessoas não, né? Foi descoberto, né, por um acaso, uma sessão de transplante de medula óssea, enfim, né? E aí levou-se todo a um estudo, né? E a gente, na verdade, eu não tinha um conhecimento qual eram esses receptores, né? Enfim, eu anotei aqui, achei importante para mim. Foi bem esclarecedor, entendeu, professor? Eu vou disponibilizar um material. Essa prerrogativa. Tá bom, professor.
Mais alguma pergunta, pessoal? Ju? Oi, boa noite. Você está falando agora sobre o receptor que eles mudam, né, de CX5 para CR4. Eu li também, não lembro onde, mas eu tinha estudado no período passado, que assim, são feitos estudos, né, antes de dar a medicação, para poder identificar esse receptor previamente, né, e aí saber qual é a medicação. Aí, você pode falar um pouquinho mais desses Na realidade, testes? existem dois exames que se pode fazer. Uma coisa chamada teste de tropismo. Isso é feito por fenótipo. É um teste mais caro, bem mais caro, mais trabalhoso. Esse teste de tropismo foi exatamente para você verificar o tropismo pelo CCR5 ou pelo CXCR4. Ele foi transformado num exame de genotipagem, em que você busca, na genotipagem, algumas alterações, algumas considerações de vírus que mostram se ele já está se ligando a um ou a outro, o receptor. Então, você faz um exame indireto. A gente costuma mandar, eventualmente, para o centro de genomas para fazer. Só que é interessante isso, né? Cada vez se usa menos o Maraviroc. Por que se usa menos? Porque você passa a ter outras drogas mais simples de se utilizar e mais eficazes. Eu não preciso, por exemplo, de fazer tropismo nenhum, nem fazer genotipagem, em princípio, para usar o dolutegravir. Porque eu sei que é uma droga potente, com uma barreira genética muito alta, né? Eu sei que a chance de eu achar alguém resistente é muito pequena, é praticamente zero. Esse estudo que a gente está fazendo lá agora, dos 150 pacientes que entraram nos estudos, 3 fizeram um pico de carga viral. Pico bobo, de 70, 80 cópias, que eu acho que não tem muito significado. Serão genotipados. A gente começa a genotipar daqui a um mês, mais ou menos. Está consertando o equipamento lá no Gafre, mas vai genotipar. Então, assim, aí não tem muita lógica você usar essas drogas para quem está começando um tratamento, né? Você acaba usando drogas mais eficazes. Se você parar para pensar direitinho, o meu problema maior é tentar não deixar incorporar genoma do HIV no genoma do hospedeiro. Então, assim, se eu consigo bloquear através da inibidor de transcriptase reversa associado ao dolutegravir, que é um inibidor da integrase, eu não deixo incorporar na célula. E se ele não incorpora, é menos uma célula que pode entrar em latência. É menos um vírus que não vai entrar em latência. Entendeu? Ele só entra em latência quando ele entra no meu genoma. Então, eu vou bloqueando. Por isso que hoje, quanto mais precoce você tratar o HIV, melhor. São menos células com latência. E o dolutegravir, ele é utilizado há bastante tempo, né? E assim, como você falou, é que é uma barreira genética alta que não faz com que o uso, enfim... Na realidade, assim, tem todo um histórico, e nós vamos tocar nesses históricos com carinho, que é interessante vocês entenderem como é que isso foi acontecendo. O dolutegravir deve ter uns 7 anos de vida, não tem mais do que isso. Tá? E ele foi incorporado na rede do Brasil há cerca de uns 4, uma coisa assim. Durante uns 3 anos, o laboratório brigou para entrar, porque tinha o raltegravir. O raltegravir foi o primeiro. Mas o raltegravir, ele não é que ele não seja eficaz, mas é que o dolutegravir é mais fácil de tomar. É um comprimidozinho de 50 miligramas contra 2 do raltegravir. Então, você tem que sempre pensar na questão da aceitação, da adequação do paciente e, principalmente, da adesão. Né? Então, assim, hoje, o que a gente está planejando daqui a pouquinho? Né? Essa combinação que o governo usa, combinação 1, dolutegravir num comprimido e tenofovir com lamivudina em outro comprimido, né? A ideia, como o tenofovir tem dado muita insuficiência renal,
A ideia é tirar o tenofovir e juntar dolutegravir com lamivudina em um único comprimido. E aí o tratamento fica mais fácil ainda, porque os estudos já mostram que é eficaz. É super eficaz. São 2 drogas, mas continua sendo muito eficaz. Então, assim, a ideia é a gente tentar realmente facilitar cada vez mais o tratamento. E para que as pessoas também tenham facilidade de tomar o remédio. Estou trabalhando, peguei o remédio, botei na boca e tomei. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa se sentir, né, preocupado se vou descobrir uma coisa assim. Mas, assim, você imagina, quando é que a gente está usando Maraviroc? Quando é que a gente está usando Infurvertida, que é aquele outro que é injetável, que antes de entrar na célula, né, que se usa para bloquear a entrada na célula, o inibidor de fusão. A gente usa isso em paciente multifalhado, pacientes que já estão, sei lá, com doença há muitos e muitos anos e já falharam com muitos tratamentos. Tá? Porque a gente ainda tem muito disso, né? A gente ainda tem muito paciente que toma mal o remédio, não toma, esquece, acha que porque o governo dá não presta. Tem de tudo, você vai ouvir de tudo. No ambulatório a gente ouve de tudo. E aí acaba esses pacientes precisando de maior quantidade de drogas, fica mais problemático ainda. Então, mais alguma Obrigada. pergunta? Quem mais está aí? Marcele está aí? Está quietinha ou está dormindo? Obrigada. Está aí, Marcele. Marcele, que está no ambulatório, deve ver um monte de maluco lá. Entendeu? Abre o som, abre o som. Eu tenho uma dúvida, assim, tipo assim, os pacientes que já são tratados há muito tempo, a questão, assim, eles começam com uma quantidade de medicação. E eu queria saber se eles, atualmente, podem, tipo, pacientes que é tratado desde a década de 80, eles podem usar uma linha mais atual de medicação? Ou isso interfere? Olha só, quando você toma uma medicação e falha com essa medicação, você arquiva essa falha. É interessante, você vai ouvir falar nisso, arquivamento de falha. Quando a gente pensa em tratar HIV, a gente pensa em genética. O vírus, ele é um código genético. Ele não existe como forma, ele é um código genético. Então, você tem que pensar o seguinte, se isso está guardado, arquivado como falha, você perde essa droga para o resto da tua vida. Se o paciente está falhado com AZT, falhou, mesmo que você genotipe agora e apareça lá que está tudo bem, está verde, que ele vai responder, quando você dá o remédio, ele não responde. Então, fica guardado isso aí, fica arquivado, essa falha. Você vai tentando novas drogas. Agora, para cada droga que você tenta e o paciente não adere, é mais uma falha que ele vai arquivar. Né? Então, a gente sabe, por exemplo, que basta uma falha para você queimar um não nucleosídeo, por exemplo, um efavirenz. O efavirenz, às vezes, com uma falha, uma falha genética, uma troca de aminoácidos já é o suficiente para você perder. Por outro lado, para você perder um inibidor de integrase, você tem que ter muitas mutações. Então, são muitas trocas de aminoácidos. Né? Então, quem está começando hoje um tratamento mais moderno, dificilmente vai falhar. Tá? Tem que ser muito doido para falhar. Tem que fazer muita besteira. Tá? Porque, realmente, o esquema é mais eficaz e mais fácil de se tomar. Agora, você imagina o seguinte, quando a gente falou, eu falei de 96, que mudou a cara do tratamento, né, com a entrada dos inibidores de protease. O ritonavir, que hoje é usado como booster, né, hoje você associa ritonavir a um darunavir, para potencializar o darunavir. Um comprimido de 100 miligramas com um de 800 miligramas de darunavir, para que eles tenham uma potência alta. Mas quando o ritonavir entrou no mercado, ele entrou como inibidor de protease. E nós tínhamos que fazer 6 comprimidos de 12 em 12 horas. 6 comprimidos. Tá? E escalonando.
Tá? E eram comprimidos gelatinosos, não era comprimido. Então, era um comprimido que, se você não guardasse na geladeira, grudava tudo, ficava tudo empelotado. Imagina isso no indivíduo pobre, que não tinha geladeira, o caos que era. E imagina também os efeitos colaterais de 12 comprimidos associado a mais 6 de AZT, associado a mais não sei quantos de lamivudina. Imagina isso. Então, a chance do cara falhar era muito grande. Tá? Tinha um outro inibidor de protease, indinavir. Você tomava 2 comprimidos de 8 em 8 horas. Tinha que fazer jejum 2 horas antes e 2 horas após. Então, imagina isso. Como é que era complicado na vida de uma pessoa se submeter a esse tratamento. Então, assim, os tratamentos foram evoluindo. Né? Hoje, quem toma esquemas passíveis de troca, a gente troca. Tá? Por exemplo, hoje a gente tem um problema grave com o atazanavir. O atazanavir sempre fez icterícia, né? Porque o atazanavir ele bloqueia a ligandina. Então, assim, está com icterícia. Tem muito médico que pensa que aquilo ali é doença hepática grave. Não é nada. Aquilo é bloqueio de uma enzima que não faz mal nenhum, mas o cara fica amarelo. Então, muitos não queriam tomar, porque ficavam amarelo. Tá? Hoje, a gente, depois de anos de atazanavir, o atazanavir está dando insuficiência renal nas pessoas. Então, você vê o doente com 1,2, 1,3 de creatinina, 2, daqui a pouco 3, 4, 5. Então, é complicado, não é fácil. Aí você pode trocar? Pode, vamos trocar o atazanavir. A gente troca o atazanavir por darunavir, troca por uma droga mais eficaz e com menos efeito colateral. Isso é comum de se fazer. A gente faz muito. Entendi. E tem que fazer. Tá? Tem que fazer. É importante que o doente esteja na nossa mão. Né? O doente que vai à consulta regularmente e que faz lá, de vez em quando, um hemograma, faz uma transaminases, faz uma pesquisa de alguma outra coisa, uma coisa ou outra, a gente acaba identificando pequenos problemas. Hoje, não dá para tratar usando tenofovir e usando atazanavir, por exemplo, se não estiver fazendo creatinina regularmente. Tem que dosar creatinina. Tá certo. Eu me lembro bem de um paciente que eu perdi há muitos anos atrás. Era um menino cego, bilateral, tinha 15 anos na época, foi cegueira por uso de oxigênio quando era neonato. Parece que o oxigênio faz cegueira, né? Tem essa possibilidade. E dentre essas confusões todas que aconteceu, ele tomou uma transfusão. Então, o menino que se contamina como bebê, né? E que aos 15 anos morre de insuficiência renal por causa de didanosina. A droga, cara, eu tinha ele com exames regulares a cada 6 meses, tudo normal. Tudo normal. Aí, pum, um dia que internou, estava com 6 de creatinina. E não teve jeito, acabou falecendo. Então, assim, é complicado. A gente tem que monitorar, tem que olhar, e mesmo assim, de vez em quando, a gente toma uma calça riada. Tá Mas, certo. Obrigada, professor. Uma dúvida aqui. O senhor falou que o medicamento da predisposição à insuficiência renal, certo? E os pacientes aparecem em média de 6 em 6 meses, dependendo da carga viral, não é? Sim. Eles não poderiam aparecer antes somente para medir a creatinina? Olha, na realidade, assim, o certo não existe, né? O médico tem que ter a percepção do paciente que ele tem. Você tem que estar com o teu paciente na tua mão. Tem doente meu que eu preciso ver a cada mês, a cada 2 meses. Tem doente que eu preciso ver uma vez por ano. Eu sei que são pacientes mais atentos, entendeu? Então, assim, mas eu concordo com você. O ideal seria a gente a cada 3 meses estar podendo olhar, entendeu? Mas não é, como é que se diz, viável às vezes. Muitas vezes você não consegue fazer. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, professor. Mariana. Você acha que, por exemplo, o paciente tem HIV há 20 anos
e faz um esquema bem antigo, mas sempre se deu bem com o esquema, nunca teve nenhum problema de saúde, é indetectável, toma os medicamentos... Oi? Você quer saber se eu troco? Se você trocaria pelo mais recente ou se você acha que não se mexe em time que está ganhando. Não, eu troco. Eu acho que se mexe em time que está ganhando. Eu acho que se mexe sempre porque, na realidade, tratar HIV, no passado, era uma questão de sobrevivência. Tá? Toma qualquer coisa aí porque você tem que estar vivo. Hoje, eu acho que é uma questão de qualidade de vida. Então, se eu puder poupar o meu paciente de uma complicação qualquer futura, mesmo que não exista nesse momento, eu vou trocar e vou poupá-lo. Eu acho que a gente deve trocar. Essa é a minha opinião sincera. E eu troco, viu? Troco um monte. Entendi, tá bom, professor, obrigada. Lauren, quer falar alguma coisa? Não? Você está trabalhando? Está se divertindo aí? Estou aqui na hemodiálise, mas já terminou já. Já? Que bom. Então vai para casa, né? Ou está de plantão? Estou de plantão. Não, eu vou para casa agora, 7 horas. 7. Que bom. Amanhã é dia de descanso para todo mundo, não é isso? Semana que vem, pessoal, nós não vamos ter aula, tá? Deixa eu avisado, porque é feriado. Eu não quero impedir que ninguém viaje, que ninguém faça as suas coisas, tá bom? E eu vou ver se eu já providencio o negócio do Drive para botar alguns artigos, coisas, pedaço de livro, coisas que vale a pena, de repente, dar uma folheada. Folhear. Tem um macete que eu sempre ensino para meus alunos de graduação, entendeu? Em semiologia, que eu acho que cabe aqui também. Vai passando, vai olhando as figuras, vê se alguma figura te desperta alguma curiosidade. Se despertar curiosidade, você para e lê. É um método de estudar. É uma das formas que a gente tem de estudar. Professor? Fala, Marcelo. Oi, professor. Eu queria saber se teria como ter algum material assim que falasse dos esquemas de medicação que a gente está estudando. Eu vou mandar para, eu vou botar nesse drive e vou compartilhar. Tá bom. Tá bom? Tá certo. Eu vou ter que aprender um pouquinho primeiro, porque só tem que ter os e-mails de vocês. Eu precisava de uma lista já montada, porque se eu tiver que ficar digitando ali, eu vou me lascar tudo. Ju, você podia providenciar isso para mim. Você, eu acho que sabe fazer isso, ou não? Uma lista de quê que você fala? Uma lista de e-mails já montada para replicar. Fazer um e-mail, mandar para mim, para eu só dar um reply. Com o nome dos e-mails todos. Pode ser. É mais para me facilitar, porque se eu tiver que digitar um por um, eu vou me enrolar. Eu sei que eu vou me enrolar. Professor, só para avisar para a Ju que eu estou sem um e-mail institucional da Unirio. Eu tenho um e-mail criado, só que eu não sei por quê. Eu só recebo e-mail de graduação, eu não recebo os e-mails da pós. Já falei com a Fabiana já avisou a quem deveria avisar, né, sobre a questão do e-mail, mas eu não consigo receber nenhum e-mail da Unirio em relação à pós-graduação, então teria que mandar para o meu e-mail normal. Mas, se eu não me engano, tem na relação dos alunos, eu acho que tem o meu e-mail normal. É isso que eu ia falar com você. Desculpa, você fala. Eu te acho. Eu dou um jeito. Tá bom? Tem uma lista, gente, que até encaminhei para você, professor, que acho que vocês receberam. Aquela lista é um PDF com o nome de todo mundo, o telefone, o orientador e o e-mail. Aí eu queria saber, já que vocês estão aqui agora, aquele e-mail, eu posso mandar esse e-mail que está nesse PDF para o professor, ou vocês mudaram algum e-mail? Pode, o meu tá certo. Pode sim, eu tenho dois e-mails. Eu tenho o e-mail do Gmail normal e o da faculdade, mas é o mesmo e-mail, o mesmo nome. Se vocês puderem... É o mesmo também. Se puderem usar e-mail institucional, é melhor, tá? Ô, Ju, se você puder me mandar esse PDF, só para eu confirmar o e-mail que está escrito nele, por favor. Me dá seu e-mail, então, por favor. Eu não sei o seu e-mail. Você pode mandar. É munhoz_mariana@hotmail.com. Eu vou te mandar pelo... Calma, deixa eu colocar no chat para melhorar. Vou escrever aqui também. Manda pelo chat, então, por favor. Aqui, então, gente, todo mundo que está aqui na sala, então, eu vou mandar por e-mail que está nesse arquivo que a Fabiana mandou, tá bom, gente?
Qualquer coisa, Tá vocês falam no Tá, grupo, ok. se der uma mudança, tá bom? Obrigada. Bom, Peraí, pessoal, deixa eu copiar aqui, que eu não sei copiar. Calma aí, só um minuto. Ih, rapaz, como é que eu diminuo aqui? você está Consegui. Oi? se enrolando? Não, eu tô querendo copiar as coisas. Deixa eu só diminuir a tela, que eu... O ombro sabe ficar de lado, sabe ficar de cabeça para baixo, não sabe ficar de qualquer jeito. Agora, É que eu tô no celular, professor. Que eu fico apoiado aqui na perna. é certo. Fico preguiça de pegar o computador. É bom. O celular funciona. Sim, sim. Pessoal, quero ir embora. Estou doido para tomar Pode ir embora, professor. Pode ir, professor. Aí, se eu for embora, eu vou fechar aqui, vai cair todo mundo. Mariana, Alessandro, só um minuto, professor. Deixa eu copiar aqui. É porque todo mundo mandou e-mail agora. Calma aí. Bota, pessoal. Não tem o programa do WhatsApp lá, meu Deus? Bota todo mundo no WhatsApp. Já Por que a botei, gente já. não coloca no grupo do WhatsApp? Que eu acho que vai ser mais fácil para você Tá copiar. ótimo, perfeito. Tá bom. Vou colocar lá no grupo. Tá bom. Pessoal, bom Obrigada. final de semana aí. Divirtam-se. Obrigada. Tchau, professor. Obrigada. Boa noite. Tchau, Semana- pessoal. Carnaval, hein? Tchau, professor. Obrigada. Obrigada. Carnaval Tchau. é terça-feira. Tchau. Eu Tchau. sinto- Tchau, professor. Obrigada. Tchau, Boa tchau. noite.